Diz assim a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 16. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a sua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhes disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que não tenha feito nenhuma obra, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti. Sansão tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Versículo 13. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim, e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se firmares com o pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ele as 7 tranças e a teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Versículo 15. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila
que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ele, e o trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que ainda já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com suas cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer. Até o versículo de número 22, eu sei que é uma leitura um pouco longa, eu gostaria de fazer mais uma oração. Senhor, obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, com o teu povo, para prestar-lhe culto. Com a sinceridade do nosso coração, oferecemos, ó Deus, o nosso culto, a nossa adoração e as nossas ofertas. Mas isso não é suficiente, ó Deus, porque precisamos da tua intervenção sobre nós, e que o Senhor nos conduza a uma entrega total. Ajuda-nos a entender o que Sansão não entendia, de que precisamos estar rendidos aos teus propósitos, para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, o juiz maior e melhor. Amém. Domingo passado, nós vimos como Sansão era uma pessoa levada pelos seus impulsos, uma pessoa que desprezava a aliança, e por isso Sansão era uma pessoa inflamada. Ele vivia pegando fogo, colocando fogo nas coisas, e as consequências disso eram sempre respondidas com fogo. Na vida de Sansão, ele sempre usou fogo contra fogo. Ele também foi inflamado pelo Espírito de Deus e foi liberto, onde as cordas inflamaram-se nas suas mãos. Ele era um homem inflamado. Nós também vimos que ele era um soldado solitário, um guerreiro que lutava sozinho. Mas embora a sua luta fosse uma luta solitária, ele não lutava em favor do seu povo e para o seu povo, para libertar o povo de Israel. E também ele não queria a presença do seu povo, e mais, ele era desprezado pelo povo de Judá, que o entregaram amarrado para os filisteus. Nós vimos que Sansão sempre está sozinho, e ele resolve os seus problemas do jeito dele. É claro que o Espírito do Senhor, na sua solidão, o impulsiona a vencer uma batalha, sozinho. Nós vimos também que Sansão é um homem que clama. Ele sentiu uma sede muito grande, e ele clama a Deus, e Deus o responde, e fende a rocha da montanha onde ele está, e ele bebe água. Ele é um homem que clama. Embora ele clama por motivos pessoais, ele clama desesperadamente por si só e nunca pelo povo, nós vemos Deus respondendo a sua oração. E domingo passado eu fiz um exercício, eu pedi para que a igreja olhasse para Sansão e encontrasse Cristo. E nós encontramos o Jesus Cristo, que também traz fogo, porque João batizava com água, mas Jesus batizava com o Espírito e com fogo. E este fogo do Espírito é purificador. Ih, acabou. É purificador. Eu vou repetir. O fogo do Espírito é purificador. Obrigado, Targino. Nós vimos que, olhando para Sansão, nós vemos um tipo de Cristo, porque Jesus também
é um guerreiro solitário na cruz. Na cruz ele esteve sozinho, desamparado pelos seus seguidores, abandonado por quem ele amava. A multidão do seu próprio povo o desprezou e gritou: crucificam. Sozinho na cruz ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sozinho na cruz, Jesus sofreu a agonia de morrer pelos nossos pecados, mas também sozinho na cruz, Jesus venceu pelos nossos pecados. Sim, sozinho, Jesus derrotou o pecado. Sim, sozinho, Jesus venceu a morte. Mas Jesus não fica sozinho. Diferente de Sansão, ele morre para nos libertar. Ele morre pelo seu povo. E ele congrega, reúne este povo para ser a sua igreja e pela autoridade do seu nome, servi-lo. Nós olhamos para Sansão e vimos Jesus, porque Jesus também clama. Jesus também clamou pelos discípulos, orou pela igreja, e na cruz, sozinho, Jesus também gritou: tenho sede. Ele não recebeu água como Sansão. Na sua boca foi colocado vinagre. Mas quando o soldado romano com um aguilhão o perfura o lado do corpo, do seu corpo sai água, porque ele é a água viva. Por que lembrar toda essa trajetória do sermão passado? Porque nós continuamos a olhar para um homem chamado para ser juiz desde o ventre, com uma vocação antes mesmo de nascer, com uma vida consagrada, não apenas dele, mas também da sua família. Um homem que pôs tudo a perder, e que foi de mal a pior, e agora vemos o começo do fim de Sansão. E com isso nós aprendemos algumas lições sobre o fim da vida de Sansão. Lições que são negativas, porque a vida de Sansão é conduzida de uma maneira muito parecida com um homem que deveria servir a Deus, mas não serve. E isso tem tudo a ver conosco. E eu gostaria de chamar a sua atenção para nós olharmos para Sansão. E eu quero te desafiar a encontrar onde este personagem bíblico aponta para Cristo, o melhor e maior juiz. O capítulo 16, no versículo 1, mostra que Sansão é um homem que não aprende. Eu vou repetir isso de novo. Sansão é um homem que não aprende. Ele não aprendeu nada com a sua história. O final do capítulo 15 mostra que ele julgou Israel 20 anos. E o começo dos 3 primeiros versículos do capítulo 16 mostram como foi este governo sobre o povo de Israel. Ele não libertou Israel dos filisteus, ele não levou o povo de Israel a uma vida de adoração. Pelo contrário, ele não aprendeu com os erros do passado, se apaixonando por uma mulher num jugo desigual, desobedecendo a Deus, desobedecendo a aliança, não se apegando ao Senhor. A primeira coisa que Sansão faz para ser retratado no seu período de juiz é que ele viu uma prostituta lá na cidade de Gaza, e ele foi lá para possuí-la. Eu preciso que você entenda algo. Ele é desobediente, ele se deita com prostitutas, e a Bíblia proíbe isso. Ele é descuidado, porque ele faz isso com uma prostituta ainda filisteia dos inimigos. Ele é arrogante e autoconfiante, porque ele faz isso não numa aldeia qualquer dos filisteus próximos à sua casa, como ele fez outrora, na primeira vez com a mulher com quem ele casou. Agora ele está mais ousado, ele está mais fanfarrão. Sabe por quê? Ele vai para a capital, Gaza, a capital dos filisteus. E lá na capital ele passa a nutrir os seus desejos.
eu olho para Sansão e vejo ele num homem viciado em perigo. Sansão é aquele tipo de cara que é impulsionado pelos desejos sexuais, mas também gosta de viver perigosamente. É alguém que gosta da adrenalina do perigo. Ele vai para Gaza, a capital filisteia, a capital dos inimigos. E o que ele vai fazer lá? Ele vai em busca de prazer. Seja prazer sexual, seja o prazer por adrenalina. Eu quero dizer para você, meu irmão, não viva perigosamente. Aprenda com os seus erros. Sansão era um homem que não aprendeu nada. Do começo ao fim da sua trajetória, ele continuou o mesmo, seguindo os seus impulsos, vivendo perigosamente, porque estava acostumado com isso. Aprenda. Uma pessoa que não está disposta a aprender é uma pessoa que não está disposta a crescer. Alguém já disse que a pessoa que não quer aprender, ela deixa de construir na sua vida, de edificar na sua vida, e ela passa a morrer, a desconstruir. Sansão viveu anos agindo por impulso, incendiando as coisas, viveu sozinho. Quando teve uma vitória sobre os filisteus, se escondeu para morar sozinho numa caverna. Sansão era assim. Ele não aprendeu nada com a vida. Ele não aprendeu nada com o que Deus fez na vida dele, o livrando, revestindo ele de poder contra os inimigos. Ele não aprendeu quando orou e clamou e Deus atendeu e matou a sua sede. Sansão era um homem que não aprendia. E nós vemos pessoas dentro da igreja, e muitas vezes eu e você somos tentados a viver uma vida assim, acostumado com as coisas do Senhor, acostumado com as intervenções do Senhor, porque lembre, nós já pregamos isso inclusive sobre Sansão, Deus cumpre os seus decretos apesar de nós, Deus cumpre a sua vontade apesar de nós. Então nós nos acostumamos com isso, mas não aprendemos mais. Existem pessoas que são alunas da escola dominical a vida inteira, mas não conseguem aprender a viver em santidade. Nós temos pessoas que são membros da igreja a vida inteira, mas não conseguem exercer amor fraternal e cuidado ao próximo. Nós temos pessoas que não aprendem sobre misericórdia e justiça. Nós temos um povo moderno que não quer aprender nada com o Senhor. Ela se satisfaz que outros saibam por elas. Por isso, assim como no livro de Isaías, Deus também diz sobre a nossa geração: esse povo não me conhece, esse povo não sabe quem eu sou. Segunda lição, irmãos, que eu gostaria de destacar é que Sansão, além de ser um homem que não aprendeu nada, não aprendia, é que Sansão confundia sucesso com arrogância. Sansão confundia sucesso com arrogância, com altivez. Sansão é autoconfiante demais. Ah, eu estou a fim de ir para a balada. Para onde eu vou? Gaza. É o lugar mais perigoso do mundo para um judeu. Por quê? Porque Sansão sempre pensava assim: ah, eu vou me livrar dessa. E olha como isso está presente na vida de Sansão. Eu posso pedir para você lembrar, ele vai para a cidade de Gaza. E lá os homens da cidade de Gaza ficam sabendo que ele está no prostíbulo, na zona. Fala, vamos cercar. Porque no amanhecer do dia nós pegamos Sansão. Mas quem é acostumado a seguir os seus impulsos, às vezes é precoce em muitas coisas. E Sansão terminou a sua noitada de prazer muito cedo. E foi embora mais cedo da cama daquela prostituta.
Ele saiu mais cedo do que os inimigos imaginavam. E quando ele percebe, a cidade está trancada, as portas estão fechadas. E o que Sansão faz? Ele arranca as portas, os umbrais das portas e as trancas. Veja bem, irmãos, nós não estamos falando de portas qualquer, de uma casa. Nós não estamos falando de portões qualquer. Nós estamos falando de cidades antigas, do mundo antigo, que eram toda murada e cercadas com grandes portões. Nós estamos falando de toneladas e toneladas de madeira, ferro, aço. E o que ele faz? Ele arranca estes portões. Mas olha como é impressionante. Ele leva este portão da cidade de Gaza até um monte que fica próximo ao Hebrom. Olha, se você pegar um mapa e medir, dá quase 60 quilômetros o lugar onde Sansão abandonou essas portas. Sansão estava acostumado com a vitória. A mensagem que Sansão passa para os filisteus é a seguinte: vocês não podem me prender. As portas da sua fortaleza não podem me deter. Elas não prevalecem contra Sansão. Sansão é acostumado com a vitória, mas isso faz de Sansão um arrogante. Ele acha que a vida inteira ele vai poder fazer desta forma. Posso convidar você a olhar para Jesus? Um dia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: ei, quem o povo anda dizendo que eu sou? E eles falam: um profeta, João Batista. E vocês? Quem eu sou? E Pedro, representando os discípulos, diz: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Vocês lembram que Jesus fala para Pedro? Pedro, você está correto. E sobre isso que você diz, é a pedra pela qual a minha igreja, o meu povo, será edificada. Sobre isso que você afirmou, Pedro, eu edificarei o meu povo, a minha igreja. E ele conclui: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Cristo Jesus, as portas do inferno não podem deter a sua ação no meio da igreja. Eu quero que você entenda Sansão. Alguém que está acostumado a ter tudo, fica mimado, como Gregory disse. Alguém que é acostumado a ter tudo e se livrar sempre, pode confiar em si mesmo. E Sansão faz tanto isso, que ele nem se acha mais um homem comum como os demais homens. Você pode olhar comigo, quando Sansão está falando com Dalila. Olha só, Dalila chega para Sansão: ai, conta, como é que eu vou te prender? Eu quero furar os teus olhos. Né? E Sansão fala lá a primeira vez, ele engana Dalila, versículo 6, né? Ah, me amarra aí com tendões frescos, né? Que não foram secos. E é interessante como que ele relata isso, porque no final do versículo 8 ele diz: serei como qualquer outro homem. Presta atenção nessa frase: serei como qualquer outro homem. Sansão vai repetir mais 3 vezes essa frase. Não dá certo, ele se vence, ele rompe os tendões. Dalila chega de novo: ah, você está tirando sarro de mim, fala aí como é que eu posso te entregar, como é que eu posso tirar a sua força? E ele fala: me amarra com cordas novas, cordas que nunca foram usadas para nada, e aí eu serei como qualquer outro homem. Versículo de número 11, né? Serei como qualquer outro homem. Olha como termina. Versículo de número
seguinte, versículo 13, Dalila chega lá de novo e fala: Sansão, você está tirando sarro de mim? Se você pegar e fazer uma trancinha, como teias num tear, e prender no pino do tear, como é que termina o discurso dele? Eu serei como qualquer outro homem. Sansão se achava demais. Sansão confundia o sucesso com arrogância. Ele não se achava como qualquer outro homem. E esse é o grande perigo nosso. É achar que somos melhores, que somos maiores, porque nos acostumamos com as bênçãos recebidas de Deus, porque nos acostumamos com a graça de Deus sobre nós, e a salvação é pela graça. E por causa da graça, nós achamos que merecemos mais do que qualquer outra pessoa, ou que somos melhores do que qualquer outra pessoa. O apóstolo Paulo no Novo Testamento diz: não, Jesus veio salvar pecadores igual a mim, inclusive a mim, que sou o maior de todos os pecadores. Sansão confunde vitória, sucesso com arrogância, porque ele pensa assim: eu jamais serei derrotado, jamais os filisteus vão me pegar, então eu posso procurar prostitutas da capital de Gaza, e eu vou derrubar as portas da cidade. Eu posso me deitar com Dalila, e posso contar para elas os segredos do meu coração, porque eu não sou como os demais homens. A frase que diz serei como, é porque ele não se considera igual. Isso é tão evidente, que eu quero destacar aqui com vocês algo perigoso na nossa vida. E eu vou ler um texto do escritor Timothy Keller, no seu livro Juízes para Você, quando ele fala de ver como o pecado e a graça trabalham. Há duas bases completamente diferentes entre o trabalho da graça e o trabalho do pecado. Na graça, Deus usa até mesmo os nossos fracassos, as nossas fraquezas. Deus usa as nossas limitações para nos beneficiar e para cumprir os seus propósitos. E como que o pecado trabalha? No pecado, nós usamos até as dádivas divinas e as forças divinas contra Deus. Sansão era um homem que recebia a força do céu, mas ele usava isso contra o Senhor e contra o seu povo, contra a si mesmo. Sansão se achava melhor. Uma prova disso é como termina a história de Sansão. Pelo menos essa história que nós lemos. Versículo 20. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei dessa vez como saí antes, e me livrarei. Ele estava acostumado com o sucesso, mas ele confundia sucesso com arrogância. Eu quero convidar você para olhar para Jesus. Pastor, e dá? E dá para encontrar Jesus, Sansão apontando para Cristo na sua vida? Quando o texto diz: serei igual a qualquer homem, nós lembramos de um Deus que se fez homem, que não era igual. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe, tudo que foi feito, existe por intermédio dele e para ele. Diz Colossenses capítulo 1. Ele é a plenitude de todas as coisas. Nós temos um Deus que se fez carne e se assemelhou às criaturas, se fez homem, e em tudo foi a nossa semelhança, e em tudo foi tentado a nossa semelhante. Aquele que era diferente, aquele que era poderoso,
aquele que é eterno, perdão, eu estou usando a expressão errada, aquele que é diferente, aquele que é poderoso, aquele que é eterno, aquele que é santo e exaltado, se fez igual a nós, se humilhou à nossa semelhança, foi tentado à nossa semelhança, e para quê? E para quê? Para nos servir, para nos libertar. Eu gosto do relato de Isaías 53. Eu quero convidar você, se puder abrir rapidamente, no relato sobre o Messias, sobre Jesus, que fala da sua vitória. Isaías 53 é um texto conhecido, porque fala que ele levou sobre si as nossas dores, ele foi desprezado, dele não fizemos conta, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele foi ferido de Deus, oprimido. Mas eu gosto quando fala da sua vitória, do seu sucesso. Eu vou ler a partir do verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A vontade de Deus prosperará nas mãos dele, ele será bem sucedido. O Salmo de número 1 fala de Jesus quando diz: e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Eu vou continuar a leitura, verso número 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ele ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, que coisa poderosa é olharmos para Jesus, o juiz maior e melhor, e ver que ele, diferente, maior, exaltado, Deus se fez igual a nós, e a sua vitória na cruz nos redimiu e fez com que a obra do Senhor fosse bem sucedida. E do que o Senhor queria nos libertar? Dos filisteus? Não, do poder da morte e do pecado. E ele faz isso e vê o fruto do seu penoso trabalho e fica satisfeito, porque ele é justo, ele caminha em justiça, ele é humilde e ele serve o seu povo. Meu irmão, minha irmã, nós vimos duas lições. Sansão não aprende nada. Sansão confunde sucesso com arrogância. E eu gostaria de continuar esse sermão domingo que vem. A gente tem muito a aprender com essa história, porque essa história fala da gente. Fala de como muitas vezes nós confiamos em nós mesmos e achamos: nunca ninguém vai descobrir. Era o que Sansão pensava. Por quê? Eu sou diferente de todos os homens. Deus, com a sua graça, me abençoa. Eu sempre vou conseguir me livrar desta. Muitas vezes nós somos como Sansão, acostumados com o perigo, e gostamos de viver perigosamente, brincando com o pecado. Brincando com o pecado. Não brinque com o pecado quando o assunto é sexo, bebida, poder, dinheiro. Não brinque com o pecado quando o assunto é soberba e autoconfiança demais, ao ponto de sermos arrogantes. Não brinque com o pecado. Olhe para Cristo. Ele diz: aprendei de mim. Não seja como Sansão, que não aprende com nada, principalmente com os seus erros. Olhe para Jesus. Não seja como Sansão, que leva às portas da cidade e diz uma mensagem para os inimigos: vocês não podem me deter, as portas da cidade, da sua fortaleza, não podem me derrotar. Olhem para Jesus, ele aponta para ele, sim. Sim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja está fundamentada em Cristo.
Não seja arrogante ao ponto de pensar que você é diferente por causa da graça. A graça de Deus cobriu a vida de Sansão, na vida e na morte. Mas Sansão usou a graça para ofender a Deus. Aquela mesma graça que sobrepuja os nossos pecados e as nossas fraquezas, e que nos leva a uma vida de santidade. Sansão usou de pecado para com as dádivas de Deus. Aquilo que Deus nos dá como bênção, ele usou contra o próprio Deus. Vamos olhar para Cristo, que não fez como Sansão. Eu sou maior, eu sou melhor. Ele se fez servo. Ele se entregou por nós. Domingo que vem eu quero convidar você para nós olharmos para o relacionamento dele com Dalila, para nós olharmos para o relacionamento dele com o seu próprio coração, e para nós olharmos como Deus usa a vida de vasos sujos, frágeis, para a glória do seu nome. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, e se você deseja continuar acompanhando as exposições bíblicas do sermão da nossa igreja, se inscreva no canal, toque o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu te peço mais uma coisa, ajude-nos a compartilhar esse ministério nas redes sociais para os seus amigos e para as pessoas que você deseja alcançar com esta palavra. Que Deus te abençoe muito e obrigado.